Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o Felipe, professor de História do curso Enem Gratuito. Vamos tratar primeiramente de Idade Média. Vamos lembrar primeiro que a Idade Média é um período da história europeia que vai do século V ao século XV e se divide em duas fases, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Bom, a Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, é o período de formação e consolidação do feudalismo. O feudalismo ele se forma na crise do Império Romano, a partir de um processo de ruralização provocado pelas invasões germânicas. A atividade do trabalho escravo entra em crise e, em substituição a isso, temos o quê? O colonato romano, que vai dar origem à servidão feudal. Bom, temos também, por conta das invasões germânicas, a fragmentação do Império Romano, um processo de descentralização política. É aí que se formam vários reinos germânicos. Entre eles, o mais importante foi o Reino Franco, que vai viver depois um momento de expansão territorial, formando o chamado Império Carolíngio. Após a morte de Carlos Magno, esse império também vai ver um momento de descentralização, formando os feudos europeus. Bom, nós vamos ter aqui, nessa sociedade feudal, pouquíssima mobilidade social. A Igreja Católica determinava que a posição de cada indivíduo na sociedade era pré-determinada pela vontade de Deus. Por isso aqui, vamos ter uma sociedade marcada pelo teocentrismo, ou seja, Deus é que determina tudo na vida social. Vamos lá. A sociedade feudal, ela se divide basicamente em nobres e servos. Alguns nascem nobres e outros nascem servos. Mas aqueles que são nobres se dividem aqui em duas ordens sociais. A ordem dos oratori, o clero católico, são aqueles que oram, que rezam para orientar a salvação de toda a cristandade. Nós vamos ter aqui a definição de uma cultura teocêntrica. O poder espiritual determina o poder temporal, ou seja, Deus determina toda a materialidade, toda a vida social e econômica. Por isso, a igreja se consolida como uma instituição no topo da hierarquia política de uma sociedade já politicamente descentralizada. Bom, temos aqui também a ordem dos bellatori, do latim bellum, guerra, são os guerreiros, os nobres guerreiros. Entre eles existem as chamadas relações de suzerania, também conhecidas como relações de suzerania e vassalagem. É, na verdade, um legado germânico. O antigo comitatus germânico deu origem às relações de suzerania e vassalagem. O suzerano é aquele que é superior na hierarquia militar. O vassalo é inferior. E existe entre eles o princípio da lealdade militar. Quando eles vão para uma guerra e conquistam terras, o suzerano é que distribui as terras conquistadas e entrega essas terras para os vassalos, os seus comandados que mais se dedicaram. Em troca disso, seus vassalos juram lealdade militar ao suzerano, continuar servindo ele, se submetendo militarmente a ele. Bom, e temos aqui entre os servos a terceira ordem, a ordem dos laboratori, aqueles que laboram, que trabalham para garantir o sustento de toda a cristandade. Nós temos aqui entre os servos e os senhores feudais, que são nobres da ordem dos bellatori, uma relação mútua de dependência e obrigações. Bom, olha só, os senhores feudais, eles vão oferecer aos servos duas obrigações fundamentais. Eles oferecem terras para a subsistência dos servos e também a proteção militar. E os servos vão ter que trabalhar metade da semana nas terras do senhor feudal. É a chamada corvéia. Entregam também metade de toda a sua colheita para o senhor feudal. É a talha. E também tem que pagar para usar instalações exclusivas do senhor feudal lá no feudo, como, por exemplo, o moinho, a ponte, o estábulo, o celeiro, entre outras instalações. São as chamadas banalidades. Mas agora, para a gente entender um pouquinho melhor dessa história, vamos cantar uma paródia sobre o feudalismo. O feudo deve ter um castelo para morar, o senhor feudal com sua família, mas também deve ser uma base militar para combater quem atacar. O feudo deve ter a
parte que o Senhor vai destinar ao servo para ele então poder de modo bem seguro cultivar. O servo até morrer para o Senhor vai trabalhar, doar-lhe parte do que ele colher, pagar por tudo que ele utilizar. Na religião, Agostinho, a predestinação, todos somos um e a igreja não permite mal nenhum. Na religião, o servo paga contribuição para o clero rezar e poder lhe salvar. No mundo feudal, cada cristão faz a sua parte sem reclamação. O senhor feudal faz a proteção, o servo o seu trabalho e o clero a oração. E é isso aí, minha gente. Vamos lá agora dar continuidade a esse assunto, Idade Média, falando agora de Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média é o período que vai do século XI até o século XV e é marcado por um contexto de crise do feudalismo e o surgimento de uma nova ordem política e social. O que abre a Baixa Idade Média é, na verdade, o evento das Cruzadas. As Cruzadas ocorrem entre os séculos XI e XIII. E o que nós vamos ter aqui é, inicialmente, uma guerra católica para libertar Jerusalém do domínio muçulmano. Bom, mas acontece que essas expedições acabaram provocando a formação de acampamentos de cruzados. Esses acampamentos se tornaram aos poucos feiras de comércio e com isso ocorreu o renascimento comercial e urbano. É aí que surge uma nova classe, a burguesia. Bom, aos poucos essas cidades vão se desenvolvendo, os chamados burgos, eles vão entrar em conflito com os senhores feudais, porque surgem em terras feudais, é o chamado movimento comunal. Eles vão acabar depois pagando uma indenização aos senhores feudais para obterem autonomia, tudo isso mediado pelos reis, e essa indenização é chamada carta de franquia. Bom, aos poucos, então, essas cidades acabam se articulando com outras cidades e formando as chamadas ligas comerciais, que na verdade são acordos mútuos entre cidades, reduzindo impostos ou abolindo impostos para criar ali uma relação de comércio mútuo entre as cidades de uma liga comercial. Temos aqui também, no ambiente urbano, a organização da classe dos artesãos. São as chamadas corporações de ofício, que vão definir o quê? Vão definir padrões de qualidade, vão também combinar preços e criar uma espécie de assistência mútua entre os artesãos. Bom, nós vamos ter aqui, no século XIV, um contexto crítico, que vai trazer aqui uma grave crise para o feudalismo. A crise do século XIV é marcada por 4 fenômenos principais. Primeiro, a peste negra. A peste negra vai matar cerca de 1/3 da população europeia, criando um grande desfalque nos feudos. Vamos ter cada vez menos servos, sobrecarregados de tanto trabalho. O segundo fenômeno é justamente consequência disso. Esses servos sobrecarregados começam a se revoltar. Temos uma grande revolta na França, as chamadas Jacqueries, que vão aos poucos desorganizando a estrutura da sociedade feudal. Bom, nós vamos ter aqui também contextos de fome. A grande fome inglesa de 1314 a 1317 é o grande evento que sinaliza exatamente aí um momento de crise da sociedade feudal. Bom, esses ciclos de fome também vão fazer com que a peste negra seja fortemente letal, né, por acabar incidindo sobre uma população bastante fragilizada. E temos ainda um quarto fenômeno, né, além da peste, da fome e das revoltas, que seria a Guerra dos 100 Anos. É uma disputa pelo trono francês, mas também pela região de Flandres, no norte da França, entre França e Inglaterra. O que vai acontecer de mais importante é que essa longa guerra de 116 anos vai fazer com que, durante esse longo período, os reis exerçam um controle cada vez maior sobre a nobreza. É um processo de centralização política que vai acabar rompendo com uma importante característica do feudalismo, que era justamente a descentralização. Temos aqui a consolidação da monarquia francesa e da monarquia
monarquia inglesa, mesmo a Inglaterra perdendo a guerra. Bom, é nesse contexto que a gente vê os laços feudais sendo desfeitos, entrando em crise e o surgimento de uma nova concepção de mundo. Essa nova concepção de mundo é uma consequência do renascimento comercial e urbano. Por quê? Porque a burguesia europeia vai começar a estabelecer contatos comerciais com outros povos, entre eles os bizantinos. Os bizantinos vivem numa região que fala grego e que é, na verdade, o quê? Uma parte do antigo Império Romano. É o Império Romano do Oriente. Preserva as características culturais, tanto da Roma Antiga, como também da Grécia Antiga. E por conta desse contato com os bizantinos, nós vamos ter o chamado renascimento cultural, que traz, na verdade, o quê? Uma retomada da cultura clássica greco-romana. Temos aqui, o classicismo rompendo com o teocentrismo medieval. Esse classicismo é orientado principalmente por duas características. O humanismo, a valorização do homem. O homem é o grande centro daquilo que se debate em filosofia e também dos temas de obras de arte. Não é mais Deus que está no centro, é a figura humana. E temos também justamente uma valorização do homem pela sua capacidade racional de transformar a sociedade na qual ele vive, o mundo ao seu redor, a natureza que o cerca. É o racionalismo, inspirado inclusive na filosofia grega antiga. Bom, é nesse contexto então que a burguesia, cada vez mais capitalizada e fortalecida, constitui o grande mecenato, ou seja, a classe que vai patrocinar obras de arte. E essa burguesia, que entrou em contato com a cultura clássica antiga através dos bizantinos, patrocina obras de arte sob uma nova concepção de mundo. Não é mais a igreja determinando o que é verdade e o que é estética. Agora temos a burguesia no centro dessa nova concepção de mundo que forma o chamado renascimento cultural.